palavra de Deus nos diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Eu vou repetir. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama-as pelo nome, e elas saem sendo conduzidas por ele para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Até aí. A palavra de Deus hoje para mim e para a tua vida é que nós somos ovelhas do Supremo Pastor. E as ovelhas do Supremo Pastor, as ovelhas de Cristo, elas têm algumas características. E é sobre essas características que eu quero conversar com você nessa noite. O capítulo 10 do Evangelho de João trata do relacionamento íntimo e pessoal do pastor com as ovelhas. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber um relacionamento ali do seu pastor com as ovelhas, entre o cristão e Jesus Cristo. E o primeiro quesito para ser uma ovelha do rebanho de Cristo é ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Jesus. Hoje, as multidões ouvem várias vozes existentes no mundo. Existem várias vozes que até podem dizer que são vozes pastorais, que querem conduzir ovelhas, que querem conduzir o rebanho de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, dizendo assim: há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será também estranho para mim. Então Paulo já recomendava à igreja ao cuidado com o ouvir. O que você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Qual é a voz pastoral que você tem ouvido? Jesus disse também que, nesse texto que nós lemos, ele diz que as suas ovelhas seguirão a sua voz. Elas ouvirão a sua voz, reconhecerão quem é ele e sairão e seguirão os seus caminhos. Lá no capítulo 10, no versículo 5 de João, ele vai dizer assim: porque a voz do Senhor chama as suas ovelhas para fora deste mundo e tira dele ainda, indo adiante. Ele vai adiante delas. Ele não simplesmente tira, mas ele conduz as suas ovelhas para fora e ele vai à frente delas. O pastor conduz as suas ovelhas e vai à frente delas para que elas não se percam no caminho. O profeta Jeremias escreveu sobre algumas situações que podem nos levar a uma vida longe dos caminhos do pastor. E ele vai dizer que o enganoso é o coração do homem. Dele advém todas as coisas que vão fazer você caminhar por caminhos que muitas vezes você está achando que está lá no teu coração, e é o teu coração que vai te enganar e vai te iludir, e vai te levar para um caminho longe do caminho do Supremo Pastor. Do pastor, daquele pastor que é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas e faz com que elas caminhem por caminhos tranquilos, por terras tranquilas, por pastos verdejantes. O livro de Salmo vai dizer que sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrado e contrito, ele não desprezará. Então nós temos que ter cuidado. A palavra de Deus diz assim: há uma coisa que vocês têm que ter cuidado, sobre o coração de vocês. Aonde está o coração de vocês, aí vocês podem se perder. O que significa a palavra contrito? Segundo o dicionário, contrito é mortificado, arrependido, triste, compungido, pesaroso. Isso é o que significa um coração contrito, mortificado, ou seja, morto para ele mesmo,
arrependido de todas as coisas que ele fez, triste porque ele sabe que ele se enganou, ele está iludido, ele está caminhando por um caminho que não é o caminho de Deus, compungido, pesaroso. O significado de quebrantado, quebrantado, segundo o dicionário, também é dizer assim, que é estar sem forças, estar debilitado, extenuado, abatido, alquebrado, adormecido, debilitado, mórbido, prejudicado e quebrado. Isso é o significado de quebrantado. O coração do homem, o coração humano é apto para enganar, pois muitas coisas procedem do nosso coração para que nos iludam e nos levem por caminhos que não são os caminhos do Senhor. A única maneira de nós entendermos a palavra de Deus, e a palavra de Deus não massageia o ego de ninguém. A palavra de Deus, ela não faz comichões nos ouvidos das pessoas, ela não faz massagem na nossa vida para que a gente fique pensando, tá tudo certo, pastor, não estou nem para lá nem para cá, mas está tudo bem, as coisas estão caminhando conforme conforme a vida me leva. Desde o Éden, desde o jardim do Éden, o homem foi enganado pelo seu coração. As palavras preferidas dos lábios do homem é uma palavra que vai dizer assim, mas não foi bem assim, não foi desse jeito. Sempre quis justificar, sempre quis dar um jeitinho nas coisas. A única maneira de deixar uns enganos do coração humano é receber a contrição agora de Deus em mim e eu saber quem eu sou. Eu sou ovelha. Ovelha do Senhor. E como ovelha dele eu preciso ouvir a sua voz. Que voz você tem ouvido? As vozes das filosofias, das ciências, das neurociências, da neurolinguística, que acha que pode, vamos pegar esse cara aqui, vamos equilibrar ele. Ele está desequilibrado, vamos dar um equilíbrio nele. A psicanálise, a hipnose, todas as técnicas de manipulação, de indução, de condução das pessoas, de levar as pessoas a uma reflexão, de levar a ela a viver, a se encontrar com ela mesma, mas só há uma maneira de se encontrar, só há uma maneira de receber a presença do Senhor e entender quem nós somos. Só há um jeito, quando nós entendemos que isso vem e é de Deus. Quando eu ouço a voz dEle, eu caminho pelos caminhos que Ele quer. Eu queria que você agora, esse videozinho ele tem acho que uns 2 minutinhos. A Nicole vai soltar ele para mim, e é bem interessante. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo aqui. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They're coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pode acender a luz aí, por gentileza. Interessante, né? Já tinham visto esse vídeo? Quem já tinha visto? Tinha visto? Legal, né? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Só Ele junta as suas ovelhas. Só Ele conduz as suas ovelhas. Então, a primeira característica de ovelha é ouvir a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. O livro de Lucas, lá no capítulo 24, não precisa abrir não, narra uma história de 2 discípulos. Esses 2 discípulos, eles estão passando por um momento mais difícil da vida deles. Jesus havia sido morto e eles estão caminhando para Emaús. E diz a palavra de Deus que esse caminho para Emaús era em torno de, dava uma distância aproximadamente de 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Eles haviam passado por toda aquela situação ali em Jerusalém, com a morte de Jesus, e agora eles estão caminhando. E diz o texto lá no capítulo 24 que quando aqueles homens estão caminhando, aparece um homem e começa a caminhar junto com eles, no caminho com eles. Eles não o reconhecem, começam a caminhar com eles ali naquele caminho, agora não é mais 2, são 3. E ele caminhando ali com aqueles homens pelo caminho, ele começa ali a expor as escrituras para eles. Ele começa a relatar desde lá do Egito, a história do Egito, como que aconteceu. Ele começa a falar dos profetas e começa a conversar com aqueles homens ali, naquele caminho. E eles não o reconheceram. Até que eles chegaram à cidade e eles convidaram Jesus para ir passar, ficar na casa deles. E quando Jesus vai para a casa deles, e no ato de Jesus pegar o pão e partir o pão, eles o reconhecem. Quando Jesus parte o pão, aqueles homens reconhecem quem Ele é. E lá no verso 32, esse mesmo capítulo, eles vão dizer assim: não nos ardia o coração porventura, quando Ele nos falava pelo caminho a respeito das Escrituras. Não nos ardia o coração quando nós ouvíamos a voz dEle nos ensinando. A voz do Senhor não faz, querido, comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Quando é a voz de Deus, ela nos leva a viver uma vida nova. Ela não massageia o ego do homem, nem faz lisonjas a ele, ou faz assim, só elogios a ele, mas ela o leva a uma reflexão. Por onde você está caminhando? Qual é o teu caminho? Por onde você está indo? Que voz você tem ouvido? Qual é a voz que você tem escutado? Por mais que essa voz que você tenha ouvido seja de uma boa pessoa, seja de um homem que tem dito que ele é um homem de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: a voz de Jesus que você tem ouvido, é a voz do seu pastor que você tem ouvido, é a voz do pastor da sua vida, que Deus colocou sobre a sua vida, que você tem escutado, ou são mais vozes que você tem deixado entrar no seu coração e muitas vezes tem levado você por um monte de caminhos que não são os caminhos que o Senhor deseja para a tua vida. Como o vídeo que nós assistimos, as ovelhas só escutam a voz do seu pastor e reconhecem a voz dele. Elas não seguiam pela vista, mas pelo ouvido. Elas veem agora o sinal de Jesus, quem é Ele. Aqueles 2 discípulos reconhecem Cristo quando Ele parte o pão. Quando Ele diz para eles que aquele pão é o corpo dele, aquele ato que Ele havia feito na ceia, agora Ele relembra com a vida daqueles 2 homens, e agora parece que um estalo acontece, eles dizem assim: é Jesus. É Jesus. A segunda característica da ovelha de Cristo, além de ouvir a voz, é conhecer. Jesus conhece as suas ovelhas.
Jesus conhece as suas ovelhas. Quem são as ovelhas dele? E narra o Evangelho de João, lá no capítulo 20, uma outra história, que eu achei muito interessante, que pode nos ajudar muito nessa noite a entender isso. A história de Maria Madalena. Diz a história lá no capítulo 20 do Evangelho de João, que Maria Madalena foi de madrugada ao sepulcro. Ela vai ao sepulcro e ela encontra a pedra removida. E quando ela vê a pedra removida, ela volta correndo para a casa onde eles estavam reunidos. Ali estava Pedro e João, e ela fala para eles, eles vão com ela lá ao sepulcro e veem realmente que a pedra está removida e Jesus não está mais lá. E o texto de João vai dizer que João e Pedro voltam para casa. E Maria fica sentada ali, talvez perto da entrada do sepulcro, e começa a chorar. E de repente ela levanta o seu olhar e olha para a direção, para dentro do sepulcro, e ela vê no mesmo lugar que Jesus estava, 2 varões sentados. E eles fazem uma pergunta para ela: por que choras? Por que você está chorando? E ela diz assim: acaso foram vocês que tiraram meu mestre? Alguém pegou, levou ele embora? E me fale, se vocês foram, vai, que me conta, que eu vou lá, eu vou buscar o corpo dele, que eu quero cuidar daquilo que precisa ser cuidado. E ela continua ali sentada, chorando, e de repente ela ouve uma voz perto dela e pergunta: mulher, por que choras? E ela o confunde agora não com alguém mais distante, ela o confunde com um jardineiro. E aquele homem pergunta para ela: o que procuras? O que você está procurando aqui? E ela respondeu: se tu o levaste, me diz onde ele está. E aí Jesus diz assim: Maria. E ela disse: mestre. Enquanto ele pergunta: mulher, por que choras? A voz está muito confusa, misturou, talvez ela não entendeu muito bem, mas quando ele diz o nome dela, ele diz: Maria. Ela diz: mestre, é o Senhor mesmo, é o Senhor ressurreto, é o Senhor que está cumprindo a promessa que o Senhor nos disse que ressuscitaria, é o Senhor mesmo. E Jesus conhece as suas ovelhas, Ele olha para você e Ele diz o teu nome. Ele não diz uma outra coisa, Ele não te chama por um apelido, mas Ele chama você pelo teu nome. Vanderlei, Ari, Fia, Ele te chama pelo teu nome. E quando Ele chama você pelo teu nome, você reconhece a voz dEle, que Ele é o seu pastor. Ele é aquele que um dia te livrou da morte. Ele é aquele que um dia te salvou. E quão maravilhoso é ser conhecido pelo Senhor. A Bíblia diz que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dEle. Deus te conhece. A palavra de Deus lá em Isaías vai dizer que Ele tem na palma da mão escrito o meu nome, o teu nome. Aqui, ó. Ele olha e Ele diz: Rubens, você é meu servo, escolhido por mim, para ser a minha ovelha, para fazer a minha vontade, para cumprir a minha palavra. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no livro de Gálatas, ele escreve que quando não conhecíamos a Deus, nós éramos enganados por quê? Pelo nosso coração. O nosso coração nos enganava. Nós servíamos a outros deuses. Mas agora nós conhecemos a Deus. Ou melhor, somos conhecidos por Ele. Gálatas 4, versículo 8 e 9. Antes, a gente era iludido, achava que estava servindo, achava que estava fazendo algo que era tão maravilhoso. Mas era enganado por um coração, por algo que muitas vezes até era coisa boa. Você fazia até boas ações.
Você cumpria até a lei e os profetas, você fazia até dar algumas coisas aos pobres, doar outras coisas, fazer o bem a algumas pessoas. Mas você ainda não tinha o Senhor como seu pastor. E o dia que Ele entra na tua vida, você passa a ser conhecido por Ele. Você passa a ser chamado pelo teu nome. E isso é maravilhoso. Quando nós olhamos e vimos a Cristo, e Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Jesus sabe quem você é. Quando você não está aqui. Sabe assim? Porque aqui a gente é uma pessoa. Aqui eu sou isso aqui, ó. Tá vendo? Bonitão, né? Terno, gravata. Você também aí com a melhor roupa do domingo. Cheio da presença de Deus na sua vida, louvando, ministrando a Ele, cantando louvores, lendo a palavra. Mas Jesus te conhece amanhã, quando não tem ninguém com você. Você está sozinho. Ele te conhece. Ele sabe o que passa pela tua mente, pelo teu coração. Ele conhece você. E a terceira característica dessa ovelha, ela segue a Jesus. Sabe o que é seguir a Jesus? Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João capítulo 17, 16 diz assim: eu não sou do mundo, assim como eles não são do mundo. Aí eu não vou fazer uma revelação aqui, porque a gente nem... Não é isso não, o propósito, mas você é um extraterrestre. É isso mesmo. Você não pertence a esse mundo. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a viver agora os projetos e os planos do reino. Então os valores deste mundo não fazem parte mais da sua vida. Sabe o que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é negar-se a si mesmo. Aí a gente vai parar um pouquinho aqui, por isso que eu disse que a mensagem às vezes vai mexer com você um pouco, que negar-se a si mesmo é difícil. É duro. As vontades, a carne, sujeitar à vontade de Deus, desejar viver uma vida de santidade, lutar contra tudo aquilo que é contrário à presença de Deus na minha vida. É fazer morrer a velha carne, fazer morrer o velho homem e viver agora um novo homem em Cristo Jesus. A nova natureza. Por isso que Jesus diz para Nicodemos: importa-te nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não herdará o reino de Deus, não herdará o reino dos céus. Se você não negar-se a si mesmo, se você não negar essa pompa toda que vem, você carrega dentro de você, dizendo assim: eu sou bom, eu sou perfeito, eu faço, eu aconteço. Querido e querida, no nome de Jesus, seguir a Cristo, entenda isso, é você negar-se a si mesmo, é você dizer para a sua vontade própria, dizendo assim para ela: eu não mais agora obedeço às vontades da minha carne, agora eu obedeço à vontade do meu Senhor, e o que o Senhor meu Deus pedir eu vou fazer, quer por palavras, quer por atos, quer por qualquer situação. Você muda a tua vida, você muda o teu jeito de ser. Por isso que o evangelho, ele não pode ser aquele evangelhozinho, aguinha com açúcar, massageando o ego, fazendo coceirinha no ouvido. Ainda pode fazer essas coisas. Não é bem assim, não é bem desse jeito. A palavra de Deus não muda, querido. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, vai ser eternamente. Ela é imutável. E se na palavra de Deus diz que é pecado, não tem jeitinho para o pecado. Não tem jeitinho para as coisas e dizer assim: não, mas isso aí era lá no tempo passado, quando Jesus escreveu, quando as pessoas escreveram os textos, quando foi inspirado os homens de Deus para falar sobre esse assunto. Não, querido. A palavra de Deus continua a mesma e ela é imutável.
E a palavra de Deus diz assim, que quando nós caminhamos e negamos a nós mesmos, nós vamos viver aquilo que Cristo quer para nós. Seguir a Cristo é tomar cada dia a sua cruz. Aí você diz assim, então quer dizer, pastor, que eu tenho que ser crucificado? Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo que nós somos fracos, nós somos imperfeitos, nós somos maus, a nossa natureza é pecaminosa, sujeita às paixões carnais, inclinados para o mal. Essa semana eu ouvi um sermão, e quem sabe a gente o prega depois aqui para você. Nós temos bastante crente hoje dentro das nossas igrejas que são abutres. Sabe o que é isso? O que um abutre faz? Ele fica ali, rodeando o quê? O cadáver. Então eu olho para o Vanderlei e digo assim para ele, nós temos cristãos hoje assim, que querem o mal do outro, que ele caia, para que eu me alimente. Eu digo, eu não falei que ele não prestava, eu falei que ele não era ninguém, não disse, e a gente se alimenta disso. Não disse que fulano de tal, olha só, confiaram em tanto nele, olha lá, olha o que aconteceu. Assim, porque a nossa natureza, querido, é uma natureza maldosa. Mas quando nós recebemos a natureza de Cristo em nós, quando nós entendemos que nós seguimos a Ele, agora essa natureza deixa de existir. E agora eu não desejo mais o mal para ninguém, agora eu faço o bem, sem olhar a quem. Agora eu ministro a palavra de Deus a todas as pessoas. Mas saiba de uma coisa, Deus escolheu a nós assim, imperfeitos. Ele nos escolheu assim. Para quê? Por que Ele te escolheu imperfeito? Você diz assim, pastor, isso é verdade mesmo. Eu, de vez em quando, tenho vontade de... dar aquela... se eu pego. E assim nós somos, porque nós somos carnais. Mas a palavra de Deus nos escolhe assim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na onde? Na nossa fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E aí eu resisto. Eu sigo a Cristo, eu tomo a minha cruz e digo, Senhor, esse negócio aqui está pesado para mim, então me dá uma força aí, me ajuda a carregar essa cruz, vai junto comigo, porque eu não estou conseguindo suportar mais a minha esposa, eu não estou conseguindo mais suportar o meu esposo, eu não estou conseguindo mais suportar fulano, ciclano, eu desejo sim, Senhor, que ele sofra, que ele pereça, mas em nome de Jesus, Senhor, me dá graça, para que eu possa viver o Teu amor, para que eu possa fluir do Teu amor na vida dele, e ele veja Jesus em mim. É assim que nós temos que orar. Eu sou assim ruim mesmo, Senhor, mas o Senhor em mim, eu vou melhorando a cada dia. O Senhor dentro de mim, eu melhoro a cada instante. Porque Jesus, a palavra dele vai dizer que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas que são, as que acham que são. Então, melhor coisa do que isso é olhar para mim. Olhar para você. Quem é você? Quantos sapos você tem que engolir? E às vezes o negócio está inchado, está bravo. Tem que engolir. Porque a sua natureza agora é outra. Você engole. Coisa que você não engolia lá atrás. Quem tinha natureza assim mais ou menos, igual a minha? Não engolia não. Mas hoje a gente engole. Hoje a gente aceita. Porque a natureza do Senhor está sendo trocada. A natureza de Deus, ela vai sendo trocada em nós e nós vamos vendo o modelo dele. Seguir a Cristo é não ser desse mundo, assim como Ele não é desse mundo. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos mortos para esse mundo, mas vivos para Deus. O modelo desse mundo é um
O modelo teu é outro. O modelo do teu namoro no mundo era um. O modelo do teu namoro agora com Deus é outro. E quando Deus entra nesse negócio, Deus fala assim, opa, muda esse negócio aí, senão as coisas vamos acertar, vamos resolver. Lá no mundo, revidar mal com mal, agredir as pessoas. Quando alguém te fecha no trânsito, você solta aquele lindo, maravilhoso, abençoado. Esse homem é um abençoado, essa mulher é um abençoado. Não é assim que a gente fala? Tem que ser, querido. Porque o modelo é outro. O padrão de Jesus é outro na nossa vida. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o que está cheio o teu coração? Se meu coração está cheio de bênçãos, eu vou dizer, ô abençoado. Que Deus te conduza no caminho, vai em paz, vai embora, pelo amor de Deus, vai lá no seu caminho, segue a tua vida. Seguir a Cristo é levar a palavra de Cristo e ser odiado pelo mundo. Isso é difícil, mas saiba que isso vai acontecer com você, porque Ele nos disse isso. Porque aqueles que falam de mim sofrerão tribulações, perseguições. E se você é perseguido por causa do reino, por causa daquilo que você anuncia, você é do Senhor. Mas também tem uma outra característica: se você se cala, o que a palavra de Deus diz? Eu também me calarei diante do Pai quando você chegar diante de mim. Isso é a palavra de Deus. Pastor, você não sabe, mas lá o meu chefe, se eu falar de Jesus ali, querido, você não é desse mundo não, cara. Você não depende do seu patrão, você não depende daquele homem, você não depende de nada, você depende do Senhor. E Ele te colocou ali. E se Ele te colocou ali, Ele te colocou ali para que você seja a honra, a presença dEle naquele lugar. O nome de Cristo naquele lugar, e você vai levar a palavra do Senhor ali. Vai ser perseguido, sim. Mas importa para nós entrarmos no reino. Atos capítulo 14, versículo 22 diz assim: porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pré-requisito para entrar no reino de Deus são as tribulações, são as dificuldades como ovelha. E por último, seguir a Cristo é saber que o mundo não nos ama, porque Deus nos escolheu e nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já te elegeu e já te escolheu para ser resgatado por Cristo, para ser salvo por Ele, para viver a palavra dEle, para viver os ensinamentos dEle, para cumprir a palavra dEle na sua vida, para fazer cumprir na sua jornada. Essa semana, na quinta-feira, nós ministramos que Deus nos ama, independentemente de quem nós somos, de como somos, mas porque Ele olha para nós e diz assim: eu vejo o Rubens, não como o Rubens se vê, mas eu vejo o Rubens lá na frente, eu vejo mais o Rubens, eu vejo adiante, os olhos da fé no Rubens, que são os olhos de Deus colocados nele, são os olhos na onde ele vai chegar, é como a flecha na mão do valente, que vai chegar lá adiante. Porque é assim que Deus nos vê, Ele nos vê já fazendo e colhendo os resultados. E assim que Ele olha para você, porque Ele te ama, e Ele sabe aonde a Edivânia vai chegar, qual é o papel dela, quanto tempo ela tem de vida, quais são os dias da sua vida, e Ele quer que você faça que esses dias sejam para Ele, para que Ele possa se mostrar a todas as pessoas, que Deus possa fazer de nós verdadeiras ovelhas dele. Você é ovelha de Cristo, você ouve a voz dele, você o segue, você
o reconhece e ele te conhece. Ele é o teu pastor. Ele é o supremo pastor sobre a tua vida. Às vezes nós estamos recebendo muitas e muitas outras orientações e não estamos nos parando a nossa vida para receber a orientação do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te capacite a ouvi-lo, a entender o seu chamado, a entender a sua voz e a escutar somente a voz dele. As vozes que estão talvez ali no seu ouvido, aquele tumulto, aquele chiado, precisa ajustar ele lá, né, o aparelhinho, ajusta. Se você ajustar, vai ficar bom. Não vai dar interferência. Não vai falhar. A imagem que você tem visto, talvez seja a imagem daquela televisão preta e branca ainda. E Deus quer mostrar uma imagem para você dele. 8K, sei lá, qual é a quantidade aí agora? Os caras, né? Full HD, sei lá, HD, não sei, os meninos aqui que sabem disso. Com qualidade perfeita. Você vê os detalhes, os tons. E é assim que Deus se mostra para mim e para você. Ele se mostra perfeito, pleno e suficiente para mim e para a tua vida. Nada que você buscar vai preencher aquilo que Deus tem para você. Lá fora, as coisas que você tem ouvido, as coisas que você tem visto, talvez tenha te iludido, tenha levado você a falhar. Mas Deus quer te mostrar o melhor dele. Quer te mostrar aquilo que é excelente sobre a sua vida. A qualidade perfeita na presença dele. Seja uma ovelha de Cristo, porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, cumprem os seus mandamentos e cumprem a sua palavra. Que assim Deus nos ajude. Amém.